Olá, boa tarde, bom domingo para vocês. Sejam todos bem-vindos à TV Jornal da Cidade Online. E hoje, em edição extraordinária, vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Afinal, o presidente do Superior Tribunal Militar saiu em defesa do presidente Bolsonaro e dias após a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pediu explicações ao Exército sobre o caso do general Pazuello. E perante essa queda de braço cada vez mais crescente, a população fica sem entender o que está acontecendo. E para tirar as dúvidas sobre essa relação entre a Justiça Militar e o Judiciário, conversaremos hoje com o doutor Renato Gomes, que é mestre em Direito Público e também militar da Reserva. Doutor Renato, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Camila, boa tarde aos amigos que estão aqui nos assistindo. Vamos ver o que a gente consegue esclarecer. Especulando sempre, que a certeza a gente não tem. Doutor Renato, amanhã vence o prazo de 5 dias que a ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, deu para o Ministério da Defesa explicar o sigilo em processo do general Pazuello. O Exército não cumprindo a determinação do Supremo Tribunal Federal, a Justiça Militar ignorando, aí sim a gente pode dizer que a corda arrebentou, porque eles colocaram 100 anos de sigilo no processo. Olha, a corda já, vamos cair na real aqui, a corda já arrebentou há meses, eu diria há anos, e está se permitindo que isso aconteça. Não existe vácuo no exercício do poder. Então, hoje, quem exerce o poder efetivamente é o judiciário, um poder que ele não tem, com a conivência do legislativo. E o poder executivo, ele está aceitando passivamente, com base na doutrina que o tribunal tem a última palavra sempre, que decisões judiciais não se discute, se cumpre, e aí a gente está vendo aonde o país está sendo levado. O que pode acontecer? São 3 opções. O que pode acontecer? Uma resposta politicamente correta do Exército, não é bem assim, então a gente vai tirar o sigilo, vamos aí obedecer a transparência que o judiciário, dentro do politicamente correto, exige da gente, que a gente não é isso que vocês estão querendo levantar, e volta atrás e abre tudo. É uma possibilidade? Eu não vejo isso como realista. Realista sempre entre aspas, que a realidade sempre é subjetiva. Uma segunda possibilidade é não responder nada, deixar passar em branco. O que vai acontecer? Nada. Nada, não vai acontecer absolutamente nada. Pode acontecer assim, uma decisão judiciária pedindo para abrir o sigilo e mostrar tudo. Aí a questão o Exército vai fazer isso? Vai se submeter a esse tipo de decisão, que não tem nenhuma base jurídica, é manipulação de princípios que eles fazem para legitimar qualquer coisa que a caneta determine. E a terceira possibilidade é uma resposta dura, dizendo assim, olha só, nada a informar, que isso é matéria interna corpore do Exército, cada um no seu quadrado. Simples assim. Então tem 3 possibilidades. Qual delas ocorrerá? Eu gostaria de ver a última, uma resposta dura, enquadrando o judiciário, mostrando que não é bem assim. Mas eu tenho minhas dúvidas que será isso que irá acontecer. Para mim, está muito mais, pelo cenário de hoje, para a primeira possibilidade, uma resposta de subserviência diante do cenário que a gente tem vivenciado. Por quê? Se você parar para pensar, hoje só o Bolsonaro tem endurecido o discurso de enfrentamento, mas não tem concretizado nada que inibisse esse pessoal. Por outro lado, os ministros, todos os servidores vinculados ao Poder Executivo têm sido passivos, têm permanecido passivos diante dos desmandos dos outros poderes. Então, não me será surpresa se vier uma coisa bem pacata e o Bolsonaro continuar batendo no sistema. Então, a gente está uma situação eu diria, imprevisível, de certo modo, incompreensível para quem está de fora. É só quem está com as informações que o Braga Neto tem, que o Bolsonaro tem, para entender efetivamente em minúcias. Por enquanto, a gente especula aqui de fora. Renato, vamos partir do princípio que o Exército se dobre aos mandos e desmandos do Supremo Tribunal Federal e ceda as informações. A gente, então, pode concluir que estamos oficialmente num país governado por um Supremo, por um Judiciário, ou seja, a ditadura da toga? Olha, hoje a gente tem um país inviabilizado pelo Judiciário. Inviabilizado pelo Judiciário que joga na dobradinha com o Congresso Nacional.
né? O que se fez hoje no país? O que se faz hoje no país? São obras de cunho administrativo, muito em colaboração com as Forças Armadas e coisas que já vinham de governos passados e ficaram inacabadas. Né? Coisas concretas, efetivas, que realmente leve um alento e leve o fim da opressão das liberdades, a gente não vê, absolutamente não vê nada. Por que isso? Porque há, sim, um jogo de disputa pelo poder e, até então, quem tem dado as cartas é o Judiciário com o Congresso Nacional. O Executivo está encolhido. Por que será? É a dúvida que todos nós temos. Né? O que pode acontecer se o Executivo, se o Judiciário mandar abrir a vida privada do Pazuello, vai começar a devassar as avaliações em função de supostas transgressões disciplinares no âmbito das Forças Armadas? Na realidade, de uma forma velada, seria o chefe supremo das Forças Armadas sendo transferido para a toga. Porque o chefe supremo das Forças Armadas hoje é o presidente da República. Mas o que está acontecendo hoje, ele é totalmente ignorado. É como se ele é visto como a expressão que ficou aí na moda, tigre de papel, né? Quem late muito não morde, e a gente está aguardando o desfecho dessa história. Né? É o que eu tenho falado, a gente não tem outra opção que não seja confiar no Bolsonaro, mas que é duro de aguentar tudo isso que a gente está aguentando, como se fosse tudo normal, democrático, do sistema, sempre foi assim, então sempre terá que ser assim. Isso aí é um discurso para idiotas. Né? Ninguém compra mais essa ideia. Vamos ver o desfecho dessa história. Eu estou na curiosidade aqui, aguardando. Não tenho o que fazer. Inclusive, Renato, o Coronel Gobo, que ele é militar da reserva do Exército, ele comentou que essa corda parece ser de borracha. Como o senhor vê essa declaração? Olha, eu não digo que a corda seja de borracha. A corda já arrebentou N vezes. A corda já arrebentou N vezes. Ocorre que ela arrebenta e não respinga de uma forma dura no chefe de Estado. Respinga nas pessoas, nas liberdades, mas não respinga no chefe de Estado. Dá uma chicoteadinha, dá um beliscãozinho, que não faz nem cócegas. Né? Então, ele tem conseguido levar ali, de acordo com o que ele pensa, né, com a estratégia que ele tenha, que eu suponho que tenha, né, com a equipe trabalhando do jeito que pode, ele tem conseguido levar. E acha que está bom, sem problema. Ele foi eleito para isso, para tomar decisões, e ele é responsável pelas decisões que toma. E a gente tem que, aqui fora, compreender de alguma forma o porquê de estar esse estado de coisas tenebroso e sendo postergado ao máximo. Na minha leitura, isso aí não tem como se sustentar. Tanto o que está acontecendo hoje? O ativismo está atacando o Bolsonaro. A CPI está atacando o Bolsonaro, o Supremo está atacando o Bolsonaro. Ele está ali como quem está recebendo os dardos, as flechadas. Até quando ele consegue suportar? Então, tem duas possibilidades. O problema, o não fazer nada hoje, pode estar envolvendo uma estratégia militar, que é a minha leitura, pode estar envolvendo uma dificuldade com o pessoal ao redor, algum ajuste de pessoal que impeça uma ação imediata. É possível, mas eu não vejo isso efetivamente como um entrave para se fazer alguma coisa. E pode ser um desconhecimento do que fazer. No âmbito do direito, da comunicação, como é que você junta os dois e quebra esse sistema. Eu vejo muito mais como uma estratégia militar, presumindo a inteligência do Bolsonaro e o conhecimento de coisas que a gente não sabe aqui de fora. Eu dou sempre benefício da dúvida. Renato, partindo do princípio, vamos supor que o Exército fale para o Supremo Tribunal Federal. Não vamos entregar. A Carmen Lúcia vai obrigar o comandante do Exército a dar explicação debaixo de vara? Porque eu acho que é só isso que está faltando, né? Depende de duas coisas. Depende da submissão do comandante do Exército e, obviamente, do chefe supremo das Forças Armadas, e depende do comando que o Executivo tem sobre essa banda da Polícia Federal que cumpre ordens aberrantes. Então, depende da concepção que eles entendem como relacionamento entre poderes e depende como eles enxergam a atuação dessa banda podre da Polícia Federal. Hoje, a Polícia Federal, esse grupo está sem comando. Quem comanda é o Judiciário. O Judiciário interfere na Polícia Federal hoje. Por mais que a grande maioria da Polícia Federal faça um belíssimo trabalho,
sobretudo no trabalho de bastidores, que as pessoas não veem, apreensão de drogas, prisões, mas tem essa banda menorzinha que está sob influência direta do Poder Judiciário, tocando terror no deputado. Daniel Silveira foi vítima disso, né? O Eustáquio e outros aí que estão sendo vítimas. A CPI se vale dessa banda da Polícia Federal para tocar terror lá nos inocentes que vão depor, né? Fazendo ameaças esdrúxulas, né? Cometendo abusos em cima de abusos, porque a Polícia Federal está sem comando. Por que está sem comando? Aí é uma estratégia de deixar esse pessoal também correr frouxo e depois vai pagar todo mundo o preço? Né? Ou não, é não saber o que fazer. Então a gente está especulando. Mas pegar o comandante do Exército debaixo de vara, eu gostaria de ver isso acontecer, para ver aonde a gente chegaria, se haveria mais uma corda para ser arrebentada ou se ali seria efetivamente um gatilho. É que assim, quanto pior fica, mais rápida a mudança que ela é inevitável. Não dá para você imaginar um país se arrastando assim até 2022. Sim, se você tem crenças limitantes, acreditando que a gente está assim há 40 anos e vai ter que ficar mais 40 anos trocando pecinhas, se aposenta o ministro, nomeia outro. Vamos votar melhor? Vamos fazer guerrinha cultural? Como se o ativismo judicial fosse permitir tudo isso. Então, tem que aguardar, não tem jeito. Vale lembrar, doutor, que foram os partidos de oposição como PT, PCdoB, PSOL e PDT que moveram a ação no STF pedindo a suspeição do sigilo que o Exército impôs ao processo disciplinar aberto contra o general. Mais uma vez, o judiciário sendo usado pela extrema esquerda, essa é a forma que a esquerda encontrou de governar o país? Sem dúvida. Hoje o país é governado pelo ativismo judicial. Se vendeu na faculdade a ideia que o tribunal tem a última palavra sempre, que comanda o país, né, que tem que avalizar tudo, e se comprou essa ideia. Isso aí está entranhado no inconsciente coletivo. Dá para você ver isso nas próprias falas do Bolsonaro. Né, o STF agora está julgando se o Banco Central será autônomo ou não. Está convalidando a lei de autonomia ou não. E numa live do presidente, ou num discurso, não me lembro agora, ele falou, se Deus quiser, o Supremo vai decidir certo. Se Deus quiser. É como se ele pudesse interferir em tudo. A gente tem 3 poderes. Por que tem 3 poderes? 2 poderes representam ali o povão, teoricamente, que é o Congresso e o Executivo, e o Judiciário está ali para exatamente impedir violações à vontade do povão, que são as manifestadas nas leis. Só que o Judiciário hoje, ele usa de um poder que ele não tem. Ele faz juízo de valor sobre a vontade do povão manifestada nas leis. É um poder que se sobrepõe aos outros 2. O Congresso Nacional, obviamente, a gente sabe por quê. Ele aceita esse poder, hiperpoder, que hoje o Supremo arrogou para si. Infelizmente, o Executivo também aceita. Está engolido nessa prisão jurídico-cognitiva politicamente correta, né, entranhada aí nas faculdades de direito, entranhada nas narrativas da mídia, narrativa desses especialistas escutados pela mídia. Né, você vê as pessoas do bem, né, os chamados os estudiosos do direito do bem, falam as mesmas coisas, entra com processo de impeachment no Senado e recorre ao próprio tribunal para lá de suspeito. Como é que o país terá jeito assim? Se não houver uma mudança de postura, uma mudança de enxergar essa realidade jurídico-política por quem efetivamente tem o poder de colocar a ordem na casa, que é o presidente da República. Inclusive, doutor Renato, nós estamos tendo aí a CPI, também chamada de CPI do circo ou CPI do Lula. Entre alguns atos, no mínimo, questionáveis dessa CPI, foi ouvir os irmãos Miranda, sendo que o Luiz Miranda é um conhecido estelionatário, falando a respeito de um contrato, de uma compra de uma vacina que sequer existe. Não existe a compra dessa vacina e, portanto, o contrato estava adulterado. A CPI agora vai ouvir a ex-mulher do general Pazuello. Disseram que ela procurou a comissão para falar. Como que o senhor vê isso? Uma ex-mulher procurando uma comissão para se expor e acusar o seu ex-marido. O senhor acredita nisso? Aquilo ali serve para lavar de roupa suja. Exato. Toda a roupa suja está aí, eles estão tentando dar uma aparência de limpinha e colocar no mercado. É isso que está acontecendo.
Olha, isso só acontece porque a ilicitude virou regra no Brasil. Nós somos um Estado de direito rompido, a gente não é Estado de direito, democracia não existe e se banalizou o ilícito. Você andar na ilicitude é bacaninha quando está no andar de cima. Né? E a gente tem uma tolerância muito grande por parte do Poder Executivo e das Forças Armadas. Então, você não é, ninguém é para ficar surpreso com o que está acontecendo. A gente está isso é um estado de guerra. Por mais que as pessoas vejam como teoria da conspiração, muitos veem como teoria da conspiração, porque é conveniente ver dessa forma. As aparências estão ali, eu não estou vendo nada, isso aí é especulação, tudo bem. Então fica com as suas aparências, mas a gente está no estado de guerra. E quando a gente não entende que a gente está no estado de guerra, tudo fica surpresa. As pessoas ficam indignadas. Então eu prefiro aceitar, estamos no estado de guerra e o presidente que comanda o lado do bem nessa guerra sabe o que está fazendo. E ignorar o restante, não tem jeito. Se você vai explicar por que a mulher do Pazuello vai lá fazer fofoquinha na CPI, o que tem a ver isso com questão de saúde? Ela integrava o ministério, tomava decisões, né, cometeu algum ato ilícito ali que pudesse justificar alguma coisa, ou presenciou um ato ilícito do Pazuello, que vai ver fofoquinha, aquilo ali é jogo de comadres. E também o fato do Luiz Miranda ser um suposto estelionatário também não quer dizer nada. Se ele tivesse com fatos verdadeiros, elementos de prova verdadeiros e apresentasse, tudo bem, o passado dele, né, não teria nada a ver com o fato de ele estar apresentando algo de concreto e passível de investigação. Mas acontece que ele cometeu denunciação caluniosa, ele caluniou, inclusive, ele está fazendo ali, colocando ali lenha na fogueira, o gasolina na fogueira. E o Bolsonaro já mandou abrir inquérito para apurar isso, e vamos ver o desfecho dessa história. Né? Mas se aceita as ilicitudes na maior cara lavada. Não há que se falar em corda. As cordas não existem mais. Renato, eu só gostaria de mostrar quem que é a ex-esposa do Pazuello. Se a produção puder colocar aqui na tela para a gente, por gentileza. Essa aqui, ó, Mulheres contra Bolsonaro e Mulheres contra o Fascismo com símbolo do feminismo. Nós já tivemos nessa CPI a discussão de um contrato que não existiu, uma médica cantora, uma bióloga que é colunista, uma médica com CRM cancelado e um especialista em epidemiologia, que é professor de educação física, e essa especialização dele, na verdade, é na área de educação física. Como a gente pode levar a sério uma CPI que dá palco para ex-mulher magoada, que é contra o presidente Bolsonaro, uma médica que não atendeu ninguém porque é cantora, uma bióloga que, na verdade, é colunista, uma médica que não atendeu sequer um paciente e tem o seu CRM cancelado, e um professor de educação física? Olha, não dá para levar a sério como? Não dá para levar a sério. Né? Quem quiser levar a sério é porque é masoquista. Não seja masoquista que você consegue levar bem isso. Ignora tudo isso e se apega à palavra do Bolsonaro. E se vocês querem, acham que isso aí vai dar alguma coisa, pode tirar o cavalinho das flores. Não é disso que eu me valho. Não é? O restante eu ignoro. Não levem a sério. Inclusive, doutor, o Josué Oliveira pergunta o seguinte: em uma possível intervenção militar, como ficariam as relações exteriores? O Exército vai achar normal esse tipo de constrangimento que a CPI pretende fazer com um general da ativa? Olha, isso aí é questão de política de governo. A gente está aqui dentro com um ataque direto das nossas instituições autocráticas às liberdades. A gente está com um Estado, federação quebrada, são várias um Estado confederado, né, com ditaduras regionais e municipais. A gente tem gente da polícia agindo totalitariamente, cumprindo ordens criminosas de togados, né, de governadores e prefeitos. Então, ficar preocupado com o que o pessoal lá de fora vai pensar ou não, eu vejo isso como isso aí não é uma atitude adequada. Usando de eufemismo, não é uma atitude adequada. A gente tem que resolver o nosso problema aqui dentro de casa. Se vier reações, paciência, isso são consequências de um estado de guerra. Como é que o Japão saiu da guerra? Destruído. Tudo bem, teve o plano Marshall lá, sem problema, mas saiu destruído. E o Brasil? Como é que ele vai sair disso se fizer o dever de casa? Vai sofrer uns certos abalos? Sim, mas a gente se reconstrói, nós somos autossuficientes em tudo. É questão de perder essa visão de complexo de vira-lata, né? Esquecer que a síndrome de Estocolmo, e fazer o dever de casa.
parar de se preocupar com o que a imprensa vai falar, com as reações de esquerdistas, isso aí não é coisa para se preocupar. Mas eu tenho certeza que com a personalidade do Bolsonaro ele não está preocupado com isso. Se ele não está fazendo nada até agora, está postergando ou empurrando com a barriga, ele tem alguma coisa, eu diria, importante para fazer, alguma razão importante para estar se postergando. Eu sempre dou o benefício da dúvida para o Bolsonaro, porque pela leitura que eu faço dele, ele não passa nada de mentiroso, me passa sendo uma pessoa empática, autêntica, sobretudo quando fala ali no meio do povão, de sem script definido. Né? Então, ele é aquilo. Então, certamente ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe, e isso aí não perdurará por muito tempo. Renato, a gente vai agora falar um pouquinho sobre o caso Daniel Silveira, porque o ex-senador Magno Malta ele deu uma declaração importante, inclusive a TV Jornal da Cidade Online repercutiu e está entre os assuntos mais comentados no Brasil, inclusive no Top Trendings do Twitter. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor a respeito dessa declaração, mas antes eu vou pedir para a produção colocar em tela a declaração para que quem não ouviu possa acompanhar o que o ex-senador falou. Oi, pessoal, aqui Magno Malta. Muito obrigado às pessoas que estão orando por mim. Eu não estou vivendo o melhor da minha saúde, mas confiando em Deus, a cada dia vendo a ação de Deus na minha vida. Podia ficar calado, dá um tempo, mas essas coisas me deixam muito indignado. Estou me referindo ao senhor Alexandre de Moraes. Estou me referindo ao Daniel Silveira. O apóstolo Paulo, intérprete da mente de Cristo, disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Senhor Alexandre de Moraes, se você tiver consciência, põe a mão na consciência. Rapaz, relembre, vá ver na internet a sua sabatina. Veja o quanto você mentiu, a sua disfarçatez para colocar essa toga nas costas. O seu passado já era um depoimento negativo contra a sua pessoa. Eu mesmo recebi muita coisa, mas te recebi no meu gabinete, com respeito. Você põe uma toga nas costas e agora acha que você manda no Brasil, que você desmanda, não tem Constituição para você, você não respeita nada, Alexandre. Mandar Daniel para a cadeia, arbitrar uma fiança de R$100 mil, que graças a Deus, rapidamente nós atingimos. Qual é a periculosidade de Daniel? Explica, senhor ministro. Não tem um senador aí para convocar esse indivíduo que usa uma capa preta nas costas, para que ele possa explicar a decisão dele. Qual a periculosidade? Qual o grau de letalidade de Daniel Silveira? Daniel perguntou à Constituição. Agora eu sou deputado. A Constituição diz sim, nós, artigo 53, protegemos qualquer coisa que você falar. Qualquer coisa que eu falar, sim, qualquer coisa que você falar. E Daniel foi lá e falou. Tem muita coisa que eu não falaria? Tem. Mas cada qual é cada qual. Ele fez autorizado pela Constituição, mas nada ofendeu vocês. Só ofendeu porque ele falou em AI-5. Medo de AI-5? Ele foi falar em AI-5 e acabou sendo preso pelo AI-11. Na verdade, AI-1, porque é você que está em cima dele o tempo inteiro. Fala, Alexandre, qual é a periculosidade desse rapaz? E explica qual é a periculosidade dos bandidos do PCC que você defendeu, os colarinhos brancos que vocês estão soltando. Bandido está virando gente de bem está virando bandido. Vejo um monte de gente indignado, mas encolhido, com medo de você, com medo de você mandar prender. Manda me prender, Alexandre. Manda me prender, porque eu sou periculoso. Eu sou perigoso para o Brasil. Sabe? Eu sou um perigo para o Brasil. Manda me prender. Eu não tenho imunidade parlamentar. Aliás, se tivesse, você não respeitaria, como não respeita a de Daniel e não respeita de nenhum deles que ousar te desobedecer, ousar gravar um vídeo falando alguma coisa. Vocês precisam respeitar a Constituição. Esse país tem Constituição. Ela foi votada, aprovada, mas vocês pisaram em cima dela. Está aí Barroso, debochando na Constituição, debochando do Congresso Nacional, das suas votações, debochando do voto impresso. É um desejo do povo.
O povo elegeu seus representantes para isso. E vocês ficam pousando de donos do Brasil, de Deus. Lembra no começo? Vocês queriam até os exames do presidente. Vocês queriam até o celular do presidente. Mas vocês estão aí para impedir que governadores que desviam dinheiro público não sejam punidos. Que desviaram milhões e milhões, bilhões de dinheiro público, não sejam punidos. Nem eles, nem prefeitos. Estão ali dando apoio para uma perseguição sistemática ao presidente da República, e agora mais essa indignidade, mais esse ato criminoso contra a pessoa de Daniel Silveira, que tem um mandato eletivo conferido nas urnas pelo povo do Rio de Janeiro, manda para a cadeia. Para ser o governo, se o senhor não sabe, senhor Alexandre de Moraes, eu sou o autor da lei da tornozeleira. Quanto vagabundo viola a lei da tornozeleira, põe na perna do cachorro, vai para a praia, outros vão passear, andar por aí, curtir o dinheiro roubado, volta, põe a tornozeleira e vocês não monitoram nada. Vocês não vêem nada. Você está monitorando Daniel. O seu alvo é Daniel, num claro desrespeito à Constituição Federal, a um Congresso Nacional que também não se dá o respeito. Manda me prender, Alexandre, por causa disso, por causa dessas verdades. Eu tenho minhas filhas, tenho minhas netas, quero vê-las crescer, criar junto. Mas se tiver que pagar o preço, eu pago, porque eu não morro de medo de você. O que você está fazendo é uma indignidade contra a nação que já deveria ter se levantado contra você e contra seus pares. 11, AI-11, o AI-11, que manda, desmanda, faz o que quer nesse país. Fica aqui a minha revolta, a minha indignação, e faça comigo o que você quiser, porque eu estou pronto. Inclusive, doutor, já aproveito, quero saber a opinião do senhor a respeito da declaração do ex-senador Magno Malta, e emendo com a pergunta do Júlio. Explique a diferença de intervenção militar e intervenção federal. Olha, como primeira coisa, o discurso do Magno Malta, ele traduziu o que milhões de cidadãos de bem pensam. Né? Milhões de cidadãos de bem pensam. Alexandre de Moraes tem consciência, mas a consciência dele é de acordo com a individualidade dele. Ele faz o certo e de acordo com os valores que ele tem. Então, ele está gerando esse caos, mas ele não deixa de dormir por causa disso. Nós temos consciências diferentes, cada um tem a sua, cada um tem o seu grau de evolução. A responsabilidade de estar acontecendo isso tudo não é apenas do Alexandre de Moraes, tá? É da Polícia Federal. A polícia, juiz judiciário sem polícia é nada. Judiciário sem polícia não é nada. Ele não tem como fazer valer essas ordens de coerção. Por que a Polícia Federal cumpre essas aberrações? Responsabilidade do Poder Executivo. É da Direção-Geral da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e, em última instância, do Presidente da República. Por que se permite? Primeira dúvida que tem que ser respondida. Por que se permite? Se isso aí está levando ao caos. E esses agentes da Polícia Federal têm a regra do artigo 116, inciso 4, é expressa. É dever do servidor público federal não cumprir ilegalidade. É dever. Por que se cumpre? Mas eu estou cumprindo ordem do judiciário. O judiciário tem um dever, o juiz tem um dever de saber o que é lícito e o que é ilícito. Por isso que ele é juiz. Né? Artigo 3º da lei de introdução. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que a desconhece. Artigo 21 do Código Penal. Ninguém deixa de cumprir de ser punido criminalmente alegando que não sabia que o comportamento praticado era criminoso. Né? A obrigatoriedade de não cumprir ordens criminosas, que está lá no Código Penal Militar, mas serve para todo mundo também. Na Constituição, artigo 5º, inciso 2, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, o sistema dá várias ferramentas, né, para se permitir que a banda podre da polícia seja chamada na chincha, seja aberto processo administrativo e seja todos colocados para fora da instituição. Por que se permite isso? A resposta não está comigo. Eu levanto a questão. Então, eu acho aí sim, é uma injustiça dizer que tudo isso que está acontecendo é culpa exclusiva do Alexandre de Moraes ou dos ministros que o acompanham nessas idiosincrasias. Então, não é apenas do Supremo, é da Polícia Federal, que hoje faz a segurança do quintal da casa ali particular deles. Então, a responsabilidade também é da Polícia Federal e, em última instância, do ministro da Justiça e do Presidente da República. Tá? Então, assim, isso pode acabar a hora que o Presidente da República quiser. A hora que ele quiser.
Né? Simples assim, se resolve. Ele tem poder para isso. Não faz, só ele pode responder. Né? Eu presumo que ele saiba o que esteja fazendo e, na hora H, irá dar o checkmate. E isso vai acabar. Não há justificativa, né? Pelo menos as pessoas que sejam inteligentes estejam assistindo isso, e muitos estão passando mal, inclusive, que não sabem lidar com essa situação. Não há como se sustentar isso, alegando que eu não mandei fechar nada. Né? Olha o que os governadores estão fazendo, prefeito. Esse discurso já passou da época. As pessoas já sabem disso. Precisa-se de tomar uma decisão. Então, o que a gente aguarda é que essa decisão seja tomada na hora mais adequada para a varredura ser completa. Então, essa é a única coisa que eu penso. Qual o melhor momento para a varredura ser completa? Isso aí cabe ao presidente da República decidir. Ele tem poder para isso e, na hora H, eu tenho certeza que ele irá fazê-lo. Não há como fugir dessa responsabilidade. Intervenção federal, tem lá na Constituição, né, é uma prerrogativa do presidente da República decretar intervenção federal, decretar e executar a intervenção federal. A Constituição prevê, de uma forma expressa, intervenção federal nos estados da federação. Quando governadores violam lá a dignidade humana, violam as liberdades, né, quebra lá as obrigações orçamentárias, interfere na autonomia municipal, tem lá artigos 34 a 36 da Constituição, digita no Google, ali, busca lá e dá uma olhadinha que está ali especificando quando é permitido intervenção federal nos estados. Dentro dessas possibilidades, há uma específica, que está lá no artigo 36, parágrafo 3º, é uma intervenção federal que dispensa a autorização do Congresso, né, quando o ato normativo do presidente é suficiente para, revogando os atos de governadores ilícitos, colocar ordem na casa. Então, a ideia do decreto do presidente, que ele falou que já está pronto, a resgate do artigo 5º, seria esse tipo de decreto que revogaria os decretos criminosos de governadores, né, e seria feito cumprir com a ajuda do poder militar, das Forças Armadas. Por quê? Porque governadores iriam desrespeitar o decreto do Bolsonaro. E as Forças Armadas teriam que entrar em cena para garantir a lei e a ordem, garantir o cumprimento do decreto presidencial e fazendo o dever de casa. Então, antes tarde do que nunca. Então, seria uma possibilidade. Mas existe também outras possibilidades de intervenção federal que não estão especificadas na Constituição. A intervenção federal serve para garantir a ordem quando as instituições ou órgãos públicos estão em desordem. É o caso das universidades federais. Por que não se intervém? Porque não está escrito em lugar nenhum, os especialistas falam que não pode com base em quê? Não há nenhum óbice de fazer intervenção federal nas universidades federais. Apenas se precisa de um planejamento. Universidades federais hoje são focos de ilicitudes, a polícia não entra, há mau uso do dinheiro. Então, há uma doutrinação fortíssima, um cerceamento das liberdades de expressão dos grupos, das pessoas que pensam diferente desse progressismo criminoso. Então, a intervenção federal é uma ferramenta do presidente da República que serve para ajustar órgãos públicos ou mesmo empresas sobre a administração federal para colocá-las no seu devido lugar, fazê-las funcionar de novo, tomando as medidas necessárias. Só que os manuais de direito e a Constituição só especificam a intervenção federal nos estados da federação. E a grande maioria com autorização do Congresso. Muitas das vezes, por essa visão restrita, é por isso que não se decreta uma intervenção federal, que precisa de autorização do Congresso Nacional na maioria das vezes. Intervenção militar, pelo que se prega, pelo que se diz, os militares entram em cena e arrancam todo esse pessoal ali que comete barbaridades, valendo-se do cargo público. No final das contas, em grau mais assim, incisivo, mais drástico, seria o fechamento de instituições. Há necessidade disso? Eu vejo que não. Que há necessidade de você prender. Você pode usar as Forças Armadas são intervenções pontuais e temporárias. Você entra em cena, você faz o dever de casa, arranca esse pessoal de cena, e as coisas continuam funcionando. Quando você age pedagogicamente arrancando um peixão de cena, os outros vão tender a se ajustar. O medo acaba agraçando e esses engraçadinhos começam a andar na linha. Mas a minha tranquilidade é que todos esses engraçadinhos estão com dossiê nas costas. Eu não tenho a menor dúvida em estar afirmando isso diante desse estado de guerra que a gente tem. A BIM, GSI, a Controladoria Geral da União, são órgãos vinculados ao Poder Executivo
que fazem um trabalho muito bom e que municiam o presidente da República com informações. Então, diante desse contexto todo, eu diria que, na hora certa, as coisas irão acontecer e esse sistema vai ruir. Está demorando? Sim, mas será inevitável. Mas, doutor, eu até entendo que o senhor tenha falado que a culpa não é exclusivamente do Supremo Tribunal Federal, mas se a gente fizer uma linha do tempo, digamos assim, tudo começou em 2019, quando o Toffoli decidiu censurar a revista Cruzoé, quando ele fez o amigo do meu pai. Parece que isso criou ali um golpe muito grande no ministro Dias Toffoli, que mandou, depois de centenas aí de anos no Brasil, censurar uma matéria. Foi uma coisa absurda, né? Depois de 35 anos. E disso ele passou o inquérito para o Alexandre de Moraes e, segundo o Dias Toffoli, ele escolheu a dedo o ministro Alexandre de Moraes por conta da sua postura um tanto quanto ditatorial. Em primeiro lugar, isso está errado. Deveria ter sido sorteado e um relator ter sido escolhido. Após isso, a escalada de mandos e desmandos do Alexandre de Moraes tomaram proporções inimagináveis, inclusive chantageando o presidente Bolsonaro através de buscas e apreensões nas casas de seus apoiadores, incluindo jornalistas. Então, não é uma forma de amenizar, falar que a culpa não é exclusivamente de quem causou todo esse problema, levando em consideração que a gente tem um Senado totalmente acovardado e de rabo preso no STF, inclusive a última palhaçada, desculpe o termo aí o pessoal do chat, mas eu não consigo achar outro nome que não seja palhaçada, do Alexandre de Moraes foi cancelar a conta da fiança do deputado federal Daniel Silveira, minutos antes dessa fiança ser depositada? Camila, não digo que seja amenizar, não. O Alexandre de Moraes, ele faz isso porque há quem cumpra. Há quem cumpra. O Alexandre de Moraes sabe mais direito que um delegado da Polícia Federal, que atua ali há mais de 20 anos na esfera criminal? Ele não sabe o que é certo e o que é errado? Não, tudo bem, mas a culpa também é do Senado. Do Senado não é o que se espera nada. No Senado a gente sabe como é que funciona. Eu estou falando da justiça e por que essas ordens judiciais causam terror no país. A responsabilidade é da Polícia Federal, não é do Alexandre de Moraes. Óbvio, ele desencadeia isso, sim, inequivocamente, mas é do Polícia Federal e, em última instância, é do Poder Executivo. E por que há independência entre os poderes? Por que há independência entre os poderes? Exatamente para isso aí não acontecer. Se permite que isso aconteça, cadê a independência? Essa independência não existe. Se não existe, é porque alguém está abusando do poder ou alguém que deveria exercer o poder para manter essa harmonia não está fazendo. Os fatos falam por si. O que eu estou falando é obviedade, os fatos falam por si. Por que o presidente da República, quando toma posse no Congresso Nacional, ele se compromete a manter, defender e cumprir a Constituição, a manter a integridade territorial, a manter a unidade da federação? Ele se compromete, está lá no artigo 78. Por que ele se compromete? Isso é da boca para fora? Então, assim, um poder abusa, o outro aceita. Por que aceita? Por que o Senado aceita? Cada um tem suas razões para aceitar. É ignorância jurídica? É um fato de estar refém dessa politicagem? Uns têm processo no Supremo e fica com medinho. O que todos integram um Estado profundo e, no final das contas, todos querem que esse Estado profundo prevaleça, sempre fazendo valer essa palavra democracia, como se tudo estivesse ali maravilhosamente funcionando. Então, a gente não sabe o que passa na cabeça dessas pessoas, E hoje só me interessa, eu, Renato, pessoalmente, só me interessa saber o que o presidente da República sabe. Só me interessa hoje prestar atenção no que ele fala, e sobretudo quando ele diz que em 2019 entregarei um país muito, em 2022 entregarei um país muito melhor do que peguei em 2019. Quando ele fala isso, eu dando valor ao que ele fala, não há como você negar o fato de que ele terá que agir. Ninguém tem dúvidas de que ele sai em 2022 como está. Ele mesmo já disse, vocês ressuscitaram um criminoso, colocaram o criminoso de novo concorrendo às eleições, já começa a se manipular pesquisas,
E há agora juízes do Supremo fazendo política, junto com deputados, para barrarem lá o voto auditável e a apuração pública. O que é isso? O que é isso? Então, assim, a gente tem que escolher em quem confiar. A melhor forma em quem confiar e depositar confiança. Acaba sendo uma confiança cega. Se você não consegue entender, a gente não consegue entender, extrair mensagens das falas do presidente ou desse cenário como um todo, extrair coisas que nos tragam alento, a melhor solução é ignorar tudo e confiar no que o Bolsonaro fala, nessas mensagens dele, breves, mas são mensagens que têm conteúdo, que vai entregar um país melhor, que em breve extinguiremos o comunismo no país, que eu sei onde está o câncer do país, né, que se o povo disser, né, o que quer, a gente ganha essa guerra. Se pegar essas mensagens, não há como se presumir que ele não vai fazer nada. Então, por que está se permitindo isso tudo? Que o Alexandre de Moraes tem esse superpoder, que o Barroso faça politicagem lá na maior cara lavada e fique por isso mesmo. Né? Por que se permite isso? Tem duas possibilidades. É uma estratégia militar ou a ignorância. Completa ignorância. Eu vejo como estratégia militar. Não há como se pensar diferente se você presumir que o presidente é o cara mais bem informado do país, é o cara mais poderoso e tem o aval das Forças Armadas, e é um cara honesto que quer o bem do país. E o dele é que está na reta. Não é a do povo, não. Ele vai sair dali preso. Doutor, com um Senado e uma Câmara dos Deputados em que eles fazem, onde eles se juntam para afrouxar a lei da ficha limpa, para afrouxar a lei da improbidade administrativa, para colocar carteirinha digital, para ouvir um ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral contra o voto impresso, é um pouco difícil a gente acreditar que ainda existe algum tipo de divisão entre poderes e que eles sejam harmônicos entre si. Para mim, é uma rede de eu devo, você me deve e ninguém fala nada, então vamos brincar todos juntinhos. Inclusive, de acordo com a deputada federal Bia Kicis, os 11 presidentes de partidos se uniram contra o voto impresso auditável em razão da campanha contrária e nada republicana do Tribunal Superior Eleitoral, que se vale de fake news de que estariam contra as urnas eletrônicas e lutando pela volta da cédula impressa, e sabemos que isso é uma mentira deslavada. Isso não configura um golpe? E emendo a minha pergunta, doutor. Essa decisão do Alexandre de Moraes de cancelar a conta que seria depositada, a fiança do deputado federal Daniel Silveira, não caracteriza abuso de poder? Olha, começando pela última, na minha leitura, sim. Você faz o que eu faço o que eu quero, que eu tenho poder. Eu estabeleci aqui uma fiança, vou botar um valor alto exatamente para ele não pagar e voltar para a prisão, mas de uma forma surpreendente, foi arrecadado o dinheiro ali em um dia, 24 horas, mas aí deixou de ser conveniente manter a conta aberta, porque o objetivo era deixá-lo preso. Conseguiu-se ali o objetivo. Fica por isso mesmo. Constituição não existe. Constituição é uma folha de papel, apenas serve para se fazer menções a ela quando é conveniente. Então, nada disso surpreende. Em relação à questão do acordão entre os partidos de oposição com o judiciário para impedir a aprovação da PEC, do voto auditável e apuração pública, tem duas coisas aí. Primeiramente, uma PEC precisa de 3/5, são 312 votos, salvo engano, para serem aprovados. Com essa oposição toda de vários partidos, eu suponho que não haja esses 302 votos. Suponho que não haja esses 302 votos. Tá? Vamos imaginar que essa PEC não seja aprovada. Por outro lado, o Bolsonaro já está cada vez mais escancarando a desconfiança dele, esculachando esse sistema eleitoral, dizendo que vai haver voto impresso se o Congresso aprovar. Né? Vai haver, não tem Supremo para validar, não tem nada. Vai haver, que ele já tem a grana e tudo para isso. A dúvida que fica é, e se o Congresso não aprovar? Vai haver as eleições e ele está disposto a perder por um Lula, a perder por um Ciro Gomes, né, com base nesse sistema eleitoral, um sistema, se você vai dar uma vitória para qualquer outro de esquerda que não seja o Bolsonaro, outro de esquerda que não anda nas ruas hoje sem segurança, sem carro blindado, sem jatinho particular. São pessoas que estão presas dentro do seu reduto. Esse pessoal vai ser presidente do Brasil, vai ganhar, com base nas pesquisas do Datafolha,
né, do Ibope, como é que faz esse ajuste de contas aí? Né, ele sabe que ele não ganha. Por isso que ele está batendo na tecla do voto. Se houver aprovação, vai haver, sim. Mas se não houver aprovação agora, que eles já estão fechando ali com o próprio judiciário, ele vai entregar o país a uma ditadura? Eu diria que ele precisa fazer um ajuste no discurso. Um ajuste no discurso. O que significa o seguinte, do jeito que ele está falando, se houver aprovação do Congresso, vai haver voto impresso em ponto final, está tudo levando a crer que o Congresso não irá aprovar diante desse estado de coisas. Por quê? O Executivo hoje não impõe respeito. Não impõe respeito. As pessoas confiam porque o presidente é honesto, tem empatia e todas as pessoas de bem avalizam o presidente e o governo. Mas os inimigos da pátria ignoram. Veem ele como um sujeito bravateiro. Então, é muito simples eles não aprovarem. Porque veem como um bravateiro e eu não sei como os presidentes do Congresso, da Câmara e do Senado o veem, mas também não foge à regra. Não foge à regra, porque nunca houve um ato de força do presidente da República. Não é um ato de força arbitrário, não, com base nas regras do jogo, mas que imponha respeito e faça esse pessoal entender que tem um poder ali que chefia a nação. Então, esse é o jogo. Até que ponto existe efetivamente o risco de Bolsonaro ser golpeado ano que vem? Como estão as coisas, confiando no presidente, eu vejo esse risco como sendo zero. Mas o discurso do Bolsonaro, fazendo menção só à ideia, se o Congresso aprovar, terá voto impresso em ponto final, na minha leitura, fez a atividade político-partidária de ministros junto a parlamentares serem reforçadas para inviabilizar efetivamente a aprovação dessa PEC. E aí? O presidente vai fazer o quê? Ele vai aceitar esse sistema eleitoral, que ele sabe que foi fraudado em 2018, ele falou que tem provas, eu presumo que ele tem efetivamente. Ele vai aceitar isso e vai sair golpeado em 2022? Eu não compro essa ideia. Algo terá que acontecer. Afinal de contas, a gente está num momento de transição, toda a sujeira está exposta, a gente sabe quem é quem. Eu presumo que Bolsonaro e as Forças Armadas não aceitarão esse golpe manipulado, travestido de democrático. Renato, a Vitória Carvalho pergunta o seguinte: não há a possibilidade do Bolsonaro se sentir refém do medo de um retrocesso econômico com a fuga de investimentos estrangeiros? Essa também é uma preocupação minha, porque caso haja aí uma ação mais contundente, não há possibilidade da fuga de investimentos internacionais no país? Olha, Camila, eu como cidadão estou pouco preocupado com isso. Estou preocupado com as minhas liberdades. Você tomar uma ação dura e tirar, vamos supor que você tira milhares aí de cena. Quanto você vai economizar de dinheiro público com esse pessoal? Você vai passar o recado para as pessoas que vale a pena andar na licitude, andar na legalidade, fazer as coisas certas, que o crime não compensa. Isso aí é prejuízo. Se as pessoas, se os investidores saem do país porque o presidente está acabando com a criminalidade, que eles saiam mesmo, que eles não merecem investir no Brasil. A gente está no estado de guerra. Que país nós queremos? Sinceramente, eu como cidadão, estou um pouco me lixando se o investidor vai tirar dinheiro aqui de dentro ou não. Eu quero que o Brasil seja eu quero ser orgulhoso por ser brasileiro. Eu não estou preocupado se o cara vai tirar dinheiro daqui de dentro porque o presidente tirou lá um criminoso do poder e jogou o cara num presídio militar e o cara está lá bufando. Estou preocupado com isso. Que vá embora. O Brasil é autossuficiente, que o Brasil seja reconstruído. As pessoas estão desempregadas aí, que perderam o emprego em função de atos totalitários de governadores e prefeitos, tenho certeza que elas ficarão felizes. Estarão muito mais motivadas para batalhar e reconstruir a própria vida, vidas que foram destruídas por esses canalhas aí no poder. Então, pensar na economia como um obstáculo a resolver a questão das liberdades é uma inversão de valores completa na minha leitura. É ser negacionista. É enxergar ainda a mudança que o Brasil precisa como dependendo da política e do direito, o que não funciona. A gente vive de politicagem o tempo inteiro. Direito se transformou em política, em politicagem, melhor dizendo. Então tem que enxergar a realidade como ela é. A realidade não é um mar de flores, não é um mar de almirante, um céu de brigadeiro. A realidade é feia. Você tem que resolvê-la.
Não é com um discursinho esfarrapado politicamente correto que a gente vai resolver qualquer coisa. Tem que tomar ações. É a hora de separar as crianças dos homens. Esse discurso é um discurso infantil. Preocupação com o que vão pensar, isso é um discurso infantil, é um discurso que já passou do momento. Na minha leitura, na opinião pessoal minha. Renato, o último fio da corda arrebenta amanhã, quando termina o prazo dado pela ministra Carmen Lúcia ao Exército? Eu diria que não. Tem mais gatilhos para virem pela frente. É o fato de não haver resposta do Exército, ou vier uma resposta mais dura, ou uma resposta ali politicamente correta, de subserviência, não vai mudar muita coisa o cenário. O que vai é uma resposta subserviência, retirando o sigilo, ou expondo o Pazuello, eu diria que, olha, tem que haver uma justificativa muito forte para se fazer isso, que não seja uma ignorância jurídica grosseira. Nada, absolutamente nada justifica a exposição de um processo administrativo disciplinar interna corporis de um militar para o povão, para pessoas que não têm qualquer interesse jurídico na decisão contra ou a favor do Pazuello ali em função de um ato como militar. O interesse é exclusivo do Pazuello como militar, é da vida privada dele. Por que deixar isso público, deixar expor? É para quê? Para essa mídia pegar aquilo e fazer sensacionalismo? Destruindo, desonrando lá o general? É para desmoralizar o Exército? Qual é o interesse por trás disso? Jurídico não é. É politicagem pura. Por que o Exército vai aceitar? Boa pergunta, doutor. Por que o Exército vai aceitar? Não saberemos. Na verdade, nós saberemos amanhã o que vai acontecer, se o Exército vai enfrentar o Supremo Tribunal Federal ou se ele vai se dobrar, e nós estamos ansiosos pela decisão. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Eu que agradeço o convite, Camila. Boa tarde aos amigos que estão aqui nos assistindo. Eu sempre falo, eu procuro dar uma opinião sempre sincera. Eu confio nas coisas que eu falo, senão eu não falaria, eu não estou aqui para fazer média com ninguém. O que for útil, aproveitem para auto-reflexão. O que for ruim, ignora. Deixa passar. A gente vive ali de leituras da vida, dos fatos, e procura sempre passar uma mensagem de esclarecimento. Essa é a ideia. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês, pelos comentários, ideias de perguntas, superchat, debate, enfim, muito obrigada por todo o apoio que vocês dão ao canal. Que Deus abençoe a todos. Bom domingo para vocês e não esqueçam que amanhã tem o Jornal da Noite com a Nath, minha amiga Nath, às 9h30 da noite. Fiquem todos